Oi, príncipes e princesas, começamos agora o primeiro podcast Princesa Não Concubina, com essas convidadas maravilhosas e lindas, né? Eu acho lindas, né? Pastora Gilvânia Soares, Bispa Raquel Moreira, é um prazer estar com você nesse podcast Chamadas para Abençoar. Alegria estar aqui nesse podcast com você, vai ser incrível o tempo que nós vamos passar juntas. Esse é um tempo muito oportuno, né? Eu quero lhe agradecer o convite e sei que Deus tem palavras de vida para ser liberada esta tarde. Amém. A gente tem um tema logo inicial aqui, porque qual o desafio que muitas mulheres sentem, né? E hoje vocês são referências aqui em Fortaleza, no Brasil e até em outros países. As mulheres, né, pensam assim, como elas dão conta? Como é que você dá conta do chamado, dos filhos, do marido, da casa? E aí, pastora Gilvânia? Essa é muito boa, né? Na verdade, Bispa, a gente sabe que Jesus coopera, né, com a gente e ele nos instrui a gente buscar a sabedoria dele, porque ele está totalmente comprometido, né, com a família, com a estrutura. Então é ele que vai nos dando assim a instrução, a sabedoria de como a gente exatamente priorizar cada coisa no seu devido lugar, mas também tendo descanso, a alma tendo descanso. Então, com o Senhor, Ele nos prepara e nos capacita para que tudo vá bem, né, Bispa? Sim, que incrível, né? Porque nós damos conta de tudo, sim, por causa da cooperação de Jesus, né? É verdade. Ele vai nos ajudando e eu acredito que tudo é espiritual. Né, assim, criar filhos, a igreja, o ministério, é tudo uma coisa só. Eu vejo que tudo é a nossa missão de vida. Até o fato de você cuidar do seu corpo, se mantendo bem para carregar a sua missão, tudo é espiritual, né? É verdade. Então eu acho que a gente dá conta por isso, porque Jesus vai cooperando e vai nos direcionando. É tão interessante porque para você estar na frente, né, da obra, e principalmente dentro da sua casa, em meio a tantos desafios, em meio à família, muitos lares sendo destruídos, né? E a gente sempre fica tentando ensinar também que a mulher casada, ela cuide da sua casa, cuide do seu marido, mas dá para fazer a obra também, né, pastora? Com certeza, com certeza. Eu acredito que o maior campo missionário é dentro da nossa casa. Eu acredito que a maior obra de Deus na terra é aquilo que Ele faz dentro do coração do homem, não o que o homem faz, assim, não são os números, não é quão grande é a sua igreja, quão grandes são os seus seguidores, quão grande é a sua conta, não. Eu acredito que a maior obra de Deus é aquilo que a gente permite Ele fazer em nós, né? Então eu levo isso para mim. É verdade. E assim, né, Elivânia, quando a gente fala assim, a obra de Deus, né? Na verdade, a gente veio assim, enquanto a bispa falava, veio ao meu coração, né? Assim, que na verdade o cristianismo não é mais uma regra de vida que a gente vai colocar na nossa vida. Na verdade, o cristianismo, ele é exatamente uma mudança de mentalidade. Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade e nós somos dirigidas, né, pela instrução da palavra, aquilo vai gerando em nós um estilo de vida. Se é um estilo de vida, não é obrigado, não é peso, é algo que você vai vivendo no seu dia a dia, você vai desenvolvendo. Por quê? Porque a instrução da palavra, que não é religião, ela lhe habilita para você dar conta. É tão interessante, porque assim, eu sou separada, né? E há mais de 10 anos. E quando o Senhor colocou o podcast no meu coração, Princesa Não Concubina, por toda a minha história, eu pensei na primeira vez que eu ia fazer, quem eu ia chamar. E eu pedi ao Espírito Santo, quem eu vou chamar?
né? O Senhor trouxe a pastora Raquel, que conhece o sonho desde o começo, por ser minha bispa, né? Por eu estar com as minhas filhas, criando dentro da igreja, vendo a família, desde a gravidez. E assim, é muito bom. E uma vez eu disse para o pastor Fabrício, eu quero criar as minhas filhas aqui. E assim, você não vê essa acepção por ser separada, por ser divorciada. E a pastora Gilvânia, por ser pioneira aqui dentro de Fortaleza. Sim. E assim, do testemunho tão extraordinário que ela tem. Porque o mais importante que eu vejo, e que eu às vezes agradeço ao Senhor, o que é quando você está na obra e você olha para os seus filhos e você vê frutos nele. E você diz assim, poxa, valeu a pena, eles conseguem. Eu sempre digo que ser profeta dentro de casa é muito mais importante do que fora. Quando eu acordo na madrugada, coloco a mão, bispo, e digo, o Senhor falou, elas se levantam. O que Jesus falou? Né? O que o Senhor falou? E eu acredito que vocês são essas mulheres. Exatamente. Que têm chegado hoje em lugares que é realmente muito desejado por muitas mulheres de Deus, mas que carregam o legado, carregam a presença, e os filhos temem a presença do Senhor através da vida de vocês. Exato, na verdade aí é porque a vida, né, muitas pessoas assim, fica dizendo, mas a vida da igreja ela é muito pesada, mas a obra, não, a vida da igreja ela é tão maravilhosa, e quando nós começamos a ensinar, né, bispa, aos nossos filhos, né, aquilo que está escrito em Deuteronômio 6:7, ensina o teu filho sentado na mesa, andando, caminhando no caminho. Então, quando você leva, você tem essa clareza na sua vida, que você leva os seus filhos para viver a vida da igreja, você encontra um manancial de alegria. Você encontra, assim, um lugar onde aquele lugar vai contribuir também com aquilo que você já começou na sua casa, né? E um dos momentos, assim, que eu tive, bispa e Elivânia, eu tive, assim, exatamente a total percepção do que é essa instrução, foi quando o meu filho Samuel teve 9 aneurismas, né? Ele tinha 9 aninhos, ele estava paralisado em cima de uma cama e o quadro era gravíssimo, né? E ali eu olhava para ele e eu dizia, Deus, como é que vai ser? E ele sempre me chamava e dizia assim, mamãezinha, ora por mim e me unge com óleo da unção, porque eu creio. Uau. Então, o que foi que Deus, mesmo naquele leito de enfermidade, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, olha, o seu trabalho não foi vão, porque agora você está em um momento onde algumas coisas foram abaladas, né? Porque no reino a qual nós vivemos, que é esse mundo, né? Algumas coisas são abaladas. E às vezes a gente vê tantas pessoas desesperadas. Mas o que eu quero lhe dizer, que quando nós dedicamos e quando nós compreendemos com clareza esta instrução, eu vi ao vivo que o Samuel, ele tinha conhecimento de quem era Deus. Que no nosso dia a dia, que a vida da igreja, que na época, né, era a escola dominical, como eu pude ver um valor extraordinário do que 9 anos você instruindo, você inserindo, você gerando Jesus na vida dele foi fundamental. Por quê? Porque ele estava paralisado, mas naquele momento eu vi que ele cria em Jesus. Aleluia. Eu via que o que a palavra de Deus diz, né, Elivânia, lá em Provérbios, né, 4, 17, diz assim, que a palavra, ela é saúde e vida para os ossos de todo aquele que guarda. Uau. Então veio a esperança de que o Senhor faria um milagre, né? Como o Senhor fez. Então, assim, eu creio que é no nosso dia a dia. O segredo está na constância. Não é, bispa? O segredo está em nós nos concentrarmos com aquilo que é eterno, com aquilo que não muda. O segredo está em nós sermos posicionadas, intencionais
e ser não somente ouvintes, mas nós sermos praticantes, porque foi isso que guardou a vida do meu filho e foi isso que guardou a minha estrutura emocional. Por quê? Porque hoje nós vemos uma geração, como naquele dia eu estava, botando muita força no emocional. E quando eu tentava buscar algo no emocional, eu estava abalada. Sim, eu estava abalada. Mas quando ele abriu a boca, ele dirigiu os meus olhos para aquele que é inabalável, que poderia dar de conta da vida dele e poderia dar de conta da minha vida. E foi nesse lugar onde eu encontrei forças necessárias e aguardar o tempo do milagre, como Deus fez. Que lindo. Para mim, isso é a personificação da palavra. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o acharás, né? Você lançou o pão da palavra sobre o seu filho e no momento em que você estava abalado e você pergunta para Deus, Deus, como vai ser o seu filho que você tinha lançado o pão sobre a vida dele? Fala, mãe, vai ser assim, você vai me ungir, você... Não é incrível isso? Tem horas que você tem para dar e tem hora que você precisa receber. Exatamente. Mas se você lançou o pão, o fundamento da sua vida, de tudo o que você está caminhando ali com seus filhos na palavra, isso vai voltar, né? Voltou para você, né? Exatamente. Naquele momento, né, assim, por um segundo ele direcionou tudo como seria o caminho, né? Assim, o processo da fé, né? E assim, bispo, traz uma segurança. Porque qual pai, qual a mãe que vendo o filho diante de uma circunstância daquela, né? Que o Samuel, bispa, ele era sedado, porque ele não suportava as dores. Então, muitas vezes, eu vi várias paradas cardíacas. Mas quando ele acordava, ele dizia assim, mamãezinha, põe a mão na minha cabeça e ora. Porque Jesus, mamãe, não tenha medo, mamãe, não tenha medo. Jesus, ele vai me curar e ele está conosco. Então, essa é a segurança, essa é a grande riqueza, é o legado, né, que nós precisamos começar a fazer hoje, na vida, gerar Jesus na vida dos nossos filhos. É investir tempo, porque não é mágica, né, bispa? Não é mágica. É trabalho mesmo. É trabalho árduo, mas é um trabalho que traz tanta alegria às nossas vidas, que é por isso que Deus nos reuniu hoje aqui, para dizer, né, que Ele é um Deus de princípios, e que, na verdade, a palavra dele é vida. E que de tudo que nós precisamos guardar a instrução do Senhor, porque ela é saúde e vida para a nossa vida, para os nossos ossos, né? Então eu creio que é isso que o Senhor, ele tem nos ensinado, que não é em vão. Você planta, mas você tem que ter a certeza, porque é Deus que diz que a palavra não volta vazia. O mais interessante, quando eu vi a pastora, né, a bispa entrar aqui com o Beni e o amigo, né, parece que eu estava vendo as minhas filhas. Por quê, pastora Giovani? Porque realmente é isso. É muito natural. A mãe é essa. Eu carregava as minhas duas filhas para as vigílias. Lembro que colocava para dormir debaixo das cadeiras e nós começávamos a orar. Quando a bispa, eu vi o Ben entrando, aí eu disse, Senhor, tu tá aqui. Amém. Porque eu não queria que fosse só mais um podcast, sabe? Eu queria que tivesse a presença, porque uma das áreas que, mesmo assim, eu tive muita dificuldade é de ser filha, por minha mãe ser doente mental. Só que quando ela olhava para mim, eu me sentia amada. Em meio a um pouco de equilíbrio, eu me sentia amada. E aí você olhar hoje em dia, mães solteiras, mesmo no casamento, todo desafio, e eu fico pensando, sabe, bispa, quando a senhora estava lá nos Estados Unidos com as crianças, e de repente o pastor disse, né, que nós vamos para o Brasil, Deus está me direcionando. Então você largar tudo, pegar aquelas crianças e ir para um novo destino, para um novo tempo, acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Como foi isso?
Gente, isso aí é você confiar em Deus em primeiro lugar e confiar que Deus está guiando o seu marido, né? Porque tem horas que no natural não vai fazer sentido. Nós tínhamos toda uma estrutura de vida lá, vivendo num país de primeiro mundo. Então, assim, não fazia sentido esse desejo do coração dele de retornar ao Brasil, né? Mas eu lembro que no meu coração eu falava assim, Deus, eu não quero ir, eu não quero sair daqui, mas eu sei que se o Senhor quiser, vai ser o melhor para nós. Então nós viemos, e eu acho que o processo mais doloroso foi justo esse ver os filhos sendo tirados de um lugar que para eles não tinham outra referência, eles nasceram e cresceram ali. Então no emocional, na cabeça dos meus 2 filhos, eles falavam assim, a gente nunca mais vai ter amigos, porque esses aqui são os nossos amigos. A um ponto do meu filho mais velho, na época ele tinha 10 anos, ele falou, mãe, mas se Deus mandar a gente fazer algo e a gente não quiser fazer, Deus vai nos obrigar a fazer mesmo assim? E aí eu, assim, sabe, o coração apertado, eu falei, filho, não, Deus nunca vai nos obrigar. Ele vai sugerir. E se a gente aceitar o que Ele está nos sugerindo, vai ser o melhor para a nossa vida. Né? Então, passados alguns anos, hoje você pergunta para eles, vocês querem voltar a morar nos Estados Unidos? E eles dizem, não, nós estamos aqui no melhor lugar, no melhor tempo que Deus preparou para a gente. Eles, né, se apaixonaram pelo Brasil. Mas é processo. Né, obediência não é um lugar confortável, né, não é um lugar tão tranquilo. E enquanto você falava, Elivânia, eu sinto muito no meu coração, porque tem muitas mulheres que estão no desafio de criar filhos sozinhas. E às vezes elas olham, mas vocês têm o marido de vocês, homens posicionados. E assim, quando eu olho para esse tema, princesas não concubinas, eu sinto que é como se Deus estivesse preparando mulheres. E às vezes as mulheres elas se sentem só por não ter marido, mas você precisa entender que quando você não está com a figura de um homem presente na sua vida, é o próprio Deus que se torna a sua cobertura. Né? Então, quando você nasce, você está debaixo da cobertura do seu pai. Quando você casa, você sai debaixo da cobertura do homem pai e vem para debaixo da cobertura homem marido. Mas quando acontece alguma coisa que você se vê de novo sem a cobertura do pai e do marido, o próprio Deus é a sua cobertura. E às vezes eu ouço mulheres preocupadas, e a identidade do meu filho, ele não tem uma referência masculina. Aí você precisa entender que a sua relação com o seu Deus Pai vai ditar o comportamento e a identidade do seu filho. Então não se preocupe se você hoje está nesse lugar, você está ouvindo a gente aqui falar sobre, né, o nosso testemunho de vida, de fé com os nossos filhos, e você está criando seu filho sozinha. Lembra que a sombra do Altíssimo te cobre a sua casa e cobre os seus filhos. Eu senti de falar isso para elas. Amém, amém. E realmente a preocupação, quando o Senhor colocou no meu coração, que é um testemunho longo, mas depois eu vou até gravar, sobre princesa não concubina, a minha filha mais velha disse, mãe, a senhora até ri, né? Eu disse assim, o que é isso? A senhora vai ter muito hater. Por quê? Porque a senhora vai dizer não concubina. Mãe, pelo amor de Deus, muda esse nome. E o mais interessante é que o Senhor falou no meu coração, eu ouvi a voz de Deus quando Ele disse assim para mim, quando perguntarem desse nome, quem foi que escolheu esse nome? Você pode dizer que foi eu. Amém. Porque realmente Ele vem para confrontar, para que você venha se posicionar. Né? Há um posicionamento, e principalmente o posicionamento no casamento. Como escolher uma das coisas, a paternidade das minhas filhas, eu trabalho muito, e eu acredito que nós que temos intimidade com o Senhor, procuramos ter essa intimidade, de buscar, de orar. A paternidade dos nossos filhos são muito trabalhadas através das nossas vidas, e a paternidade do pai. E eu digo assim, olha, vocês não têm preocupação de casar cedo. Vocês vão casar no tempo certo, na hora certa, porque quem vai te direcionar é o teu pai, ele tem cuidado, ele tem sido meu marido, ele tem cuidado de vocês. E vocês não vivem, eu disse assim, olha, vocês não vivem natural. E elas perguntam para mim, mãe, é porque parece que a nossa casa não é normal, parece casa de doido. Porque quando eu digo, eu não posso casar com qualquer pessoa, que eu vou dizer assim, mas Deus falou. E ele disse, e aí como é que Deus fala, pastora Giovânia? Exatamente, na palavra, né? Na verdade, enquanto vocês falavam, né, Deus trouxe assim ao meu coração,
que segurança não é uma pessoa, Uau. nem é um lugar. Amém. Segurança tem nome. Uau, E o amém. nome dele é Jesus. Sim. Então, enquanto elas falavam, Deus ministrava isso ao meu coração, porque você que está nos ouvindo, Deus está lhe dizendo a direção. Quem é que garante a sua vida? Onde você vai encontrar descanso, segurança, respaldo para que todo o seu propósito, projeto de vida, seus filhos, todos irão dar certo. Aonde? Debaixo da bênção Amém. do Senhor Jesus. É neste lugar, quando nós encontramos o lugar em Deus, é ali onde todas as coisas, elas são manifestas, elas são realizadas, porque Deus é um Deus eficaz, né? E assim, aí muitas vezes a gente, às vezes, tende a achar que a vida com Jesus é algo assim, cheio de... A gente bota muito folclore, né? Mas é racional. É o dia a dia racional. Sim. Na verdade, a gente traz a cultura da palavra, a cultura do reino para a nossa vida, né? Quando eu acordo, o que eu faço? Eu faço de propósito. Eu tenho esse propósito na minha vida. Os meus filhos verem como eu dirijo a minha vida, a minha casa, os meus passos, porque você precisa compreender que essa mudança de mentalidade, ela vai lhe levar a algo concreto que você está estabelecendo pela luz da palavra. É o quê? É orar. É você mostrar ao seu filho, porque hoje, bispa, e eu sei que você que está assim agora à frente da obra, você vê isso. Às vezes, a mãe, ela quer delegar. Não é somente você delegar, ensinar a palavra, não é você dizer, você tem que ler. Você tem, não é isso. O que é? Você é o modelo. Você vai amar a Jesus. Amém. De todo o seu coração, com toda a sua vida. E os seus passos, a sua maneira de viver, vai exatamente atrair seus filhos, sua casa para este lugar. Porque o evangelho, ele é o evangelho de amor, né, que é o batismo de amor, ele atrai vidas a Jesus. Né? E agora, Elivânia, eu estive 2 anos, né, com o Samuel aqui no Brasil. Ele estava aguardando o green card. E quando eu pedi a Jesus que eu trouxesse, Jesus trouxe, aí eu falei assim, bispa, Senhor, pois eu vou ser mais intencional do que nunca. Uau. Olha, aí o meu esposo disse, o que é que você vai fazer? Eu digo, eu mesmo vou cuidar dele, da esposa, vou cuidar. E meu filho, dizendo pro meu esposo, ele está sendo trazido para dentro de casa, para Deus renovar a aliança, para ele sentir o cheiro da atmosfera de onde ele foi gerado. Uau, E foi tão, queridos, foi tão intencional que eu me levantava, né? Aí já tinha o prazer de preparar o café deles, porque isso é vida com Jesus. É um privilégio tu cuidar dos teus filhos. E ali eu começava a louvar, a orar. Foram 2 anos tão intensos, bispa, que quando ele estava perto, né, de ir embora, no dia do meu aniversário, ele escreveu para mim, dizendo, mãezinha, hoje eu sei porque Jesus me trouxe à minha casa, porque Jesus nos trouxe, né, para estar com meu pai, para estar com a minha mãe. Mãe, hoje eu posso compreender aonde eu fui gerado, o lugar de avivamento, mamãe, que eu fui criado. Sabe, mamãe, eu bebi águas frescas aqui dentro. E eu queria dizer para a senhora que eu olho para a senhora e, assim, mãezinha, eu não consigo calcular o impacto do que a senhora gera na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus irmãos. Mas essa é a nossa recompensa. Qual é a recompensa? É saber que tu foi um pequeno Cristo dentro do teu lar,
que, na verdade, nós precisamos carregar, a gente fala de tanto avivamento. Avivamento é um coração rendido aos pés do Senhor. Avivamento é essa sede, é nós carregarmos essa tocha. E os primeiros, né, bispa, que nós vamos incendiar são os nossos filhos. Nós vamos impactar, né? Então, às vezes eu estava adorando e ele estava no escritório trabalhando, aí ele chegava e dizia assim: mamãe, só um pouquinho mais baixo. Mamãe, só um pouquinho mais baixo. E aquilo ali, eu me alegrava. Por quê? Porque eu estava sendo intencional no propósito. Então, você que tem filhos, seja pequeno, seja... Esse meu já tem 30 anos, né? Tem um outro de 25 e tem uma de 22. Seja intencional. Seja você aquela a ler com eles. A minha filha, que hoje está fazendo medicina, mas na época, bispo, porque são os desafios dos adultos, né? Ela não tinha tanto tempo de estar assim na igreja, né? Sim. Aí o que eu fazia? Eu dizia: olha, eu vou estudar com você, mas nós vamos tirar o tempo de Jesus. Você sabe que era assim, né? Aí ela dizia assim: mãe, pois lê a palavra para mim que eu estou muito cansada. Aí eu deita no sofá. E eu, amados, eu sou intencional. Eu ia ler, bispa, e ficava de pé, demonstrando o que a palavra estava dizendo. Então, aquilo era alegria para a minha vida. Era uma oportunidade que Deus dá a mim, que Deus dá a você, mãe. Que quando nós vamos para esse lugar, a nossa alma se enche de gozo. Né? Se enche assim... Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade que tu me deu para eu contribuir com a vida do meu filho, com a vida da minha filha. Então, tira o peso e vem para esse lugar que é leve. Esse lugar, ele é eficaz, ele realmente exige uma determinação, mas ele é um lugar maravilhoso, porque tu estás entregando para eles aquilo que há de mais caro que tu pode deixar como herança, como legado. Amém? Você passa a tarde toda escutando, eu escutando aqui a pastora, e me trouxe uma memória, uma coisa muito interessante. Quando o Senhor entregou Princesa Não Concubina, porque a gente lidar com muitas mulheres, né? E eu estava orando com a pastora Cristiane Rebouça, e eu falando sobre mães, e eu contando para ela, lembrando, o Senhor me entregou Princesa Não Concubina, até as pessoas indo na cozinha, eu lavando louça, Jesus falou. E quando o Senhor disse que o Princesa Não Concubina ia para as nações, eu pegava minhas duas filhas, eu pegava a mala, colocava a bandeira, pegava elas, mandava elas segurarem dentro da mala e eu andava correndo dentro de casa com elas. E dizia assim: olha as nações, olha a Suíça, olha os Estados Unidos. E quando Deus começou a cumprir, eu disse: Senhor, elas... Porque parecia coisa de doido, né? Você pegar duas crianças e elas seguravam e elas acreditavam. Eu disse assim: o que você quer comprar? Olha a loja. E era um momento difícil, mas eu acreditava e eu chorava correndo dentro de casa, dizendo assim: olha, nós vamos para as nações, Jesus tem para fazer. E eu conversando com a pastora Cristiane, e a gente conversando sobre isso, e olhando para a minha bispa, para a sua vida, que eu sempre digo que se você é realmente uma mulher de oração, você não precisa correr atrás de profeta, nem atrás de bênção, porque vai na sua porta. Todas as vezes que o Senhor trazia uma pastora, eu ria com a pastora Giovânia, e o Senhor, no dia que a bispa sentou lá na minha cadeira para fazer o cabelo, e eu disse assim: é Jesus. Eu não estava vendo só mais uma pessoa que sentava, mas eu estava vendo mulheres de legado. Mulheres que eu olhava e eu dizia assim: poxa, eu me inspiro nessas mulheres. E eu acredito que quando você ora, que você busca o Senhor, Ele vai te colocar nas mesas certas e os seus filhos nas mesas certas. Mas eu tenho uma pergunta aqui, porque na minha vida, com duas filhas, né? Sim. Elas são totalmente diferentes. Como é lidar, né? Porque eu tenho muitos meus desafios, era uma das coisas que eu queria aprender mais em relação à diferença. Um é mais intenso, um é mais de oração, outro já questiona. Quantos questionamentos as minhas filhas tinham? Ia na Bíblia porque a gente ensina. Aí ela disse: isso aqui na Bíblia, que às vezes eu procurava até respostas, disse, são mistérios de Jesus, né? Como lidar com isso? Pode ser a pastora. Na verdade, esse aí é um dos desafiozinhos do dia a dia.
né? Mas como? É na oração. Porque na oração tudo é gerado. Sabe assim, enquanto você falava, vinha assim, né, ao meu coração. Se você falhar na oração, você vai falhar em todo o trabalho. Por quê? Porque o lugar de intimidade com Jesus, na verdade, nós não estamos prontas, né, Bispa? A gente não Nós tem somos todas as respostas, dependentes né? do Senhor. E quando a gente está assim, digamos assim, nesse embate, né? O que é que acontece? A oração, ela traz a clareza. E o Espírito de Deus, que está escrito lá em João 2, diz assim, ó: vós não necessitais que ninguém vos ensine nada, porque o meu Espírito, vos ensinará. É essa dependência, que a gente não tem a resposta, e quando a gente expõe ao Senhor, aí vem aquilo. E você tem como responder. Ou então, você precisa ser transparente. Quantas vezes eu digo, olha, eu não sei como dizer, mas nós vamos tomar uma posição, vamos continuar na obediência. Eu muitas vezes eu já respondi para os meus filhos que eu não sabia da resposta, mas que eu ia procurar, inclusive para o Beni, né? Um dia desse, ele: mãe, por que Deus fez buraco negro e o buraco negro atrai as espaçonaves? E aí eu falei: não, filho, eu vou te responder amanhã. Aí no outro dia eu descobri que não é que o buraco negro engole, é porque foram filmes feitos, e aí na cabeça das crianças o buraco negro engole as coisas, mas não é. E aí eu falei: o papai do céu não fez nada errado. E aí eu ainda brinquei e falei assim: não era para essas espaçonaves estar passando pelo buraco negro, não. O problema é delas. Mas assim, o que eu acredito? Que todo questionamento que a gente tem, toda vez que uma pergunta sai do nosso coração para Deus, uma resposta sai do coração de Deus para nós. Então eu acredito que tudo aquilo que você se vê com seu filho em um lugar que você não sabe o que fazer, você vai ter, sabe, as melhores estratégias, porque aí você vai estar na dependência de Deus. Né? Então tudo que sai assim do nosso coração, desse lugar, né, de depender do Espírito Santo, Deus vai nos ensinando, né? Não tem receita pronta. A receita é a presença. Assim, eu sempre criei as minhas filhas, né? E eu declarava: vão ser pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que tinham os sobrinhos e eu colocava na oração e tudo. E eu me lembro que um dia eu disse assim para minha filha mais nova: eu disse, eu declaro que você vai ser missionária. Ela: não, mãe, não quero. Por quê? Porque algumas amigas minhas eram missionárias e passavam desafios gigantescos e estavam lá em casa. E ela disse: não, mãe, eu vou ser formada e depois eu vou ser missionária. Eu disse: minha filha, mas no seu trabalho você pode ser uma missionária. Porque às vezes você na sua casa você pode ser uma missionária, pregar o evangelho. Porque eu também, ouvindo muitas mulheres, sabe, bispo, assim, os desafios das mulheres criarem os seus filhos só, e também até casado, hoje as drogas, né, a internet, que tá demais. Você olhar e comparar, eu até conversando, eu disse assim: olha, você tem que tirar um pouco do seu foco da internet e olhar para dentro da sua casa, porque e aí se você quer olhar para alguém, separe mulheres de Deus que você pode se inspirar sobre a história. Quando eu conversei sobre a pastora Giovanni, eu ri, né? Que ela chega lá em casa e disse assim: eu cantei mais de 100 hinos na harpa. Eu disse: se você, no seu intervalo, começar a cantar ainda na harpa, você não vai ter tempo de estar comparando, dizendo: olha, às vezes, né, é uma igreja grande, eu não consigo, porque, na verdade, o seu foco está errado. Porque quando o seu foco está em Deus, quando o seu foco está em você educar seus filhos, em você andar com pessoas certas. Por isso que hoje as pessoas têm se falado tanto, bispo, sobre mesas certas. E eu acho que nós temos que orar por lugares certos e mesas certas para que os nossos filhos possam estar, né? Os amigos verdadeiros. Como lidar com os amigos dos filhos dos pastores. Ai. É bem, assim, desafiador, mas eu costumo dizer assim, tem mães que elas estão tão preocupadas com o filho se desviar, se afastar de Deus, que elas já estão tratando os filhos como desviados.
E isso é muito perigoso. Quando você começa a ter uma linguagem que comunique para esse filho que ele está longe de Deus, sem você perceber, você está afastando mais ainda. Sem você perceber, você está trazendo um peso muito grande sobre esse filho, e a relação com Deus para ele vai significar como uma cobrança, não como um lugar de entrega, de amor verdadeiro, né? Então, amizades é uma coisa que nos assusta, né? Assim, porque você tem um certo controle, mas eu sempre sou do time do que traz para casa. Você tem que ser amiga dos amigos dos seus filhos. Tem que ser na sua casa. Pode até ir para casa lá do amiguinho, dormir fora jamais. Nos dias de hoje não existe, gente, esse negócio de deixar filho dormir fora de casa. Então, assim, mas eu trago para perto. E eu não tenho medo. Se meu filho está com amizade com um menino muito terrível, eu trago para casa porque eu vejo, eu preciso discipular esse menino. É o meu filho que vai influenciar ele, sou eu que vou influenciar ele. Então, às vezes, a gente tem medos, assim, e a gente acaba comunicando um evangelho baseado no medo e não na fé de que Deus pode mudar todas as coisas, de que nós confiamos na semente que nós plantamos no coração dos nossos filhos, né? Porque imagina que você ensinou a fé, você ensinou o caráter, você ensinou tudo, e de repente quando ele comete um erro, você está tratando ele como se ele não tivesse fé. E a sua semente? A do mundo vai ser mais forte que a sua? Qual é a semente? Né? Então eu sinto muito esse lugar assim de... E a confiança, né? Confiar neles, Confiar né? Mostrar neles. Que a gente confia, né? Exato. E assim, plantou. né, Bispo, uma das coisas também que eu fiz quando eles estavam comigo era exatamente lá em casa, só que lá vinha muita gente, né? Mas o que é que eu pedi a Deus para ele me capacitar para aquilo? Por quê? Porque se você trouxer para junto de você, você está vendo e você pode dar o destino. Isso. Então hoje eu tenho meus filhos fora e quem me visita são os amigos deles. Olha que legal. Vão para lá e começam a contar os casos. Então, o que é que nós precisamos? Então, confiar no Senhor. Mas também delegue ao seu filho um valor que ele tem. Uau. Não pode ser esse evangelho. Amém. Parece que você está sempre desconfiando. Isso. Você precisa confiar porque você não está entregando, né, ao Senhor. Então o Senhor, Ele também vai cooperar. Né? Então eu vejo muitos pais. E nunca, não permito também os meus filhos estarem em outros locais. Não, venha para cá. Pode trazer quantos vocês quiserem. E hoje muitos, como eu encontro, né, eu vejo que foi fruto desse convívio, que hoje servem a Jesus, vão me visitar, me levam lembranças. Por quê? Porque em todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, nós não podemos ter um evangelho onde o medo predomina, não. Isso. É onde a confiança, o que você carrega é poderoso, é valioso. E o amor constrange. Constrange, né? O amor toca, o amor constrange. E a gente não pode ficar com preguiça, né, da bagunça que vai fazer na casa, depois todo mundo vai embora, fica bagunça. Não tenha preguiça, porque você está construindo algo eterno, né? A casa, se ele não sujar, outro vai sujar. Então, assim, entenda que a construção do seu filho é uma construção eterna. E é algo que vai atravessar gerações. A sua fé, a forma com que você cuida e trata os seus filhos vai atravessar gerações, vai ser bênção que vai alcançar toda a sua descendência. Isso é tão real, né? Que eu vou contar bem rapidinho também. As minhas filhas próximas queriam ir para jogar numa quadra que era próxima à minha casa. E eu moro no bairro da Aerolândia. Não é um bairro muito bem visto para quando você vai para as quadras. E uma mulher chegou, né, uma irmã, e disse assim: Adivânia, tu vai deixar as tuas meninas irem? Eu disse: elas têm que fazer um esporte. Eu ia, sentava, deixava, começava a conversar com o Tudinho e trazia para minha casa. E quando eu trazia para minha casa, o mais interessante é que a Eren dizia assim: mãe, por favor, quando Deus mostra algo, a senhora chama só no cantinho. Aí entrava, Deus mostrava cada coisa e eu chamava. Quando eu via, já tinha um, já tinha dois, já tinha três. E nesse resgate
algo tremendo. Hoje o namorado da minha filha, há 6 anos atrás, elas iam jogar e ele chegava lá na minha casa e o Senhor mostrava algumas coisas e eu falava. E eu sabia que a mãe dele era crente. E ele ficou vindo, aí o amigo primeiro delas passou 5 anos e namorou. Aí eu vi ele entrar na base aérea. Eu vi Deus mudar toda a estrutura dele, de menino para homem. E hoje eu olho para ele e disse assim, poxa, olha, que pescaria abençoada foi você. Por quê? Porque eu trazia para dentro da minha casa, né? E sempre o Senhor usava de alguma forma e eu vi esses rapazes e essas moças se posicionaram. E aqueles que eu orava e pedia, Senhor, só deixa se as minhas filhas conseguirem trazer para a tua presença. Quando não conseguiu, o próprio Deus se encarregava. Mas a palavra de Deus era plantada. A palavra de Deus era liberada. E hoje caminham demais. Aí eu disse assim, não, acho que eu queria que a tia fosse, era minha mãe. Eu disse, Ellen, tu é ciumenta, né? E aí a minha sala sempre foi essa reunião de jovens. Legal. E eu gosto muito. Eu até um dia ela disse, mãe, vamos fazer um PG aqui de jovens lá da CN, porque sempre tá muitas pessoas aqui, muitos jovens. Sim. E o mais interessante é que eles gostam de nos escutar. Sim. Não é? Eles gostam de nos escutar. E assim, outra coisa também, sobre legado. Né? Eu sou pastor, meu esposo é pastor. Qual o legado que eu quero deixar para os meus filhos, Bispa? Meu maior legado que eu quero deixar para eles é que eles temam a Deus. Eles não precisam ser pastores, eles não precisam ser líderes, mas meu maior desejo é ver que meus filhos sempre carregam o temor do Senhor. E onde há o temor do Senhor, é claro que a gente quer servir, a gente quer honrar a Deus, né? Mas eu sempre trabalho muito isso no coraçãozinho deles serem adoradores, serem homens tementes a Deus, porque o temor do Senhor, ele guarda o coração. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né? O temor do Senhor, então, esse é o meu legado. Se eu olhar para trás e ver que os meus filhos estão se tornando homens que temem a Deus e que vai passar isso para os filhos dos filhos, então eu vou entender que eu deixei um grande legado na terra. É verdade. É tremendo. Exatamente isso, nós gastarmos, né, a vida, porque isso fala exatamente de você estar totalmente inclinado o seu coração para você gerar Jesus, o temor do Senhor, né? Porque, na verdade, eu não sei, assim, hoje eu compreendo mais, Bispa, o que é você ensinar ao filho. Hoje eu entendo que fala mais de você viver. Isso, eu acredito que você falar. Assim. Isso, Sabe? Você sabe que um dia a gente estava na igreja, estava tendo um avivamento tão poderoso, e eu estava lá na frente quebrantada, sentindo a presença de Deus, chorando, e de repente eu ouço Deus dizer assim, onde estão os seus filhos? E aí eu parei assim, e Deus falou de novo, onde estão os seus filhos? E aí eu lembrei, eles estão lá na sala brincando com as crianças. E aí Deus falou, vai lá e pega eles, porque o que eu estou fazendo aqui em você, eles precisam provar, eles precisam receber, né? Então eu lembro que eu trouxe eles e ali eu já comecei a orar e ministrar sobre a vida deles, mas isso que você está falando é tão importante, porque Deus já falou para mim, olha, tem hora que você tem que orar no seu quarto e deixar a porta aberta, porque seus filhos têm que te ver orando. Exatamente. Tem hora que você precisa, assim, é o seu momento com Deus, mas você precisa entender o movimento da casa. Seu filho precisa ver você lendo a Bíblia, você tendo seus momentos de oração. Você precisa, porque é isso. Eu acho que à medida que acontece na gente, né, sem preocupação, mas pelo desfrutar da presença, o amar da presença de Deus, é muito automático. É uma coisa que transborda e vai alcançar. E esse, né, é o legado, é a gente se tornar para que eles, né? Exatamente. Então, eu tenho compreendido que isso é o ensinar também. E a gente sai daquela coisa tão limitante de obrigar, você tem que ler, tem que ler não sei quantos versículos. E trazer, quando você gera um ambiente, né, uma atmosfera do reino dentro do seu lar, esse ambiente você traz os seus filhos junto. Você traz eles junto. Por quê? Porque Deus,
o reino de Deus, Deus diz assim, que há uma atmosfera, nós sabemos que há uma atmosfera maravilhosa no céu, eu creio assim. Então Deus não diz que é assim na terra como no céu, então nós precisamos ter essa atmosfera dentro, e essa atmosfera não é só querer, tu tem que gerar. E quando nós desenvolvemos essa atmosfera dentro, nós vamos desenvolver essa atmosfera dentro da nossa casa. A nossa casa vai andar em volta do altar do Senhor. Amém. E tudo se torna mais fácil. Sim. Um lar o quê? Um lar agradável, um lar de equilíbrio, vem um lar de paz. Mesa. Né? Vem a mesa. Isso é o quê? É exatamente nós estarmos sempre focados, que começa dentro do nosso lar. Amém. E a nossa igreja, o local que nós vamos, é uma extensão. Por quê? Porque, na verdade, a responsabilidade é nossa. Ensina, né? E eu fiquei assim pensando, porque às vezes eu li uma palavra e eu ficava dizendo assim, Deus, como pode isso? O Senhor dizia assim, o filho que envergonha é a tristeza da mãe. Aí eu dizia, bispa, não é do pai, o pai é a autoridade, né? Sim. Aí o Espírito disse, mas quem eu deleguei, a mãe, a mulher, ela instrui. É você que vai fazer isso na rotina do seu dia a dia. E talvez você escutou essa palavra, talvez o seu filho esteja em um momento fora do caminho do Senhor. Eu quero te dizer que essa palavra não é para te trazer peso, é só para te trazer uma clareza. Amém. E para que tu saiba que há um lugar em Deus seguro, que aquilo que tu plantou no coração dele, que foi a semente da palavra, no tempo certo, Amém. O Senhor trará. Amém. Mas é necessário que a gente tenha essa clareza da gente saber o que Deus nos entregou, qual a nossa responsabilidade como mãe, como mulher. Nós sabemos que a mulher é o humor da casa. Nós sabemos que nós é que vamos ali, disciplinar as emoções dos nossos filhos. Somos nós que fazemos isso. Então, se nós estamos aqui na presença do Senhor, nós vamos ter muito mais habilidade, nós vamos ter serenidade, paz, para trazer aquela disciplina na emoção deles, porque eles precisam ouvir e ser instruídos pela nossa boca. Então, Elivânia, eu creio que tudo isso faz parte, né, do legado. A parte do legado, aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, que é algo eterno. E aonde eles estiverem, se eles voltarem os olhos e o coração para isso, eles estarão bem e serão bem-sucedidos. Amém, amém. Amém. E assim, nós falamos de filhos, né? E um dia eu ouvi a bispa falar que ela cuidou dos sobrinhos dela. E o Princesa Não Concubina, o tema foi sobre o neto de Jezabel, né? O neto que a tia cobriu de oração. E eu, assim, na minha casa, eu sou a cristã, eu tenho 2 irmãos, e quem cobre os meus sobrinhos de oração sou eu. Eu oro, eu disse, e sempre tem, o Senhor traz os agregados e traz também os filhos adotivos. Eu tenho uma filha do meu coração que eu sou mãe, e todos os dias eu declaro sobre a vida dela. Todos os dias eu declaro sobre a vida dos meus sobrinhos. Porque muitas vezes a gente está falando de filhos, mas você traz os seus sobrinhos como filho, né? Sim. Como é assim? Como é importante uma mãe espiritual. É verdade. E mesmo a mãe que não tem filhos naturais, mas nós geramos no espírito, né? Espírito. Nós temos útero, toda mulher tem um útero. Às vezes você não gerou um filho, mas Deus já tem te dado filhos espirituais para você cuidar, para você cobrir de oração, para você ajudar no processo de formação, né? Isso é poderoso. É poderoso.
Eu acho que eu cuidei com bem mais cuidado. E aí os meus sobrinhos era da época que eu colocava de castigo. Eles colocavam as pedrinhas e colocavam uma pedrinha na cabeça. Mas hoje eles são homens e eles lembram com detalhes, assim, né? E também lembrando aqui sobre ensinar a palavra, né? A minha filha mais velha, que se ela vai escutar aqui, ela diz, mãe, mas a gente sempre testemunha, né? Tinha um programa da Natália Varela, e ela pequenininha, e era para ganhar um videogame. E eu levei ela, né? E a minha amiga, que era uma mulher de Deus, uma pastora, levou também o filho. Aí começou, eu sentei do lado e começou as perguntas. Aí uma das perguntas eu nunca esqueci, Jesus. Aí ela começou a responder tudo muito certo. Aí perguntou para ela e disse assim: olha, como foi que Jesus entrou? Jesus entrou em Jerusalém, aí ela disse assim, no camelo? Num boi? Num jumento? Ela, muito rápido, ela disse, no camelo. Eu disse, Jesus, meu Deus, eu acho que eu não estou ensinando direito não, Ellen. E assim, você ensinar a criança no caminho, porque ela vai ter essa vontade de conhecer. E o mais interessante nisso tudo, que esse período que ela estava estudando para responder, para falar, foi um período que ela teve muita entrega, e até hoje eu vejo que ela é muito conhecedora do livro de Mateus. E a minha ajudante que está aqui, né, todos os dias ela coloca os versículos. E o mais interessante que eu vejo o Senhor todo dia, a primeira pessoa que o Senhor fala sobre os versículos do Princesa Não Concubina é com ela. Eu disse, Deus legal, capacitando lindo. a cada momento. Com certeza. Porque os nossos filhos é a nossa equipe, né? Sim, Eles são, certeza, né? E assim, Elivânia, você falando, eu lembrei ali que a palavra diz assim, né? Em Isaías 54 diz, e os teus filhos serão ensinados do Senhor. que lindo. E a paz dos teus filhos será como um rio. Essa palavra eu sempre trago para o meu coração, uma promessa tão poderosa. Porque às vezes, talvez você não esteja com seus filhos dentro de casa como eu não estou. Né? E quando a gente traz a palavra, né, lê ali, às vezes eu digo, meu Deus, os meus filhos estão tão distantes, Jesus. E aí eu li, hoje mesmo eu li isso, né? Aí vem um refrigério. Os teus filhos são ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos é como um rio. Então é algo grande, é algo que correrá dentro dele. Para quê? Para que nós venhamos ter esse descanso em Jesus, termos esse lugar seguro de nós vivermos, né, a nossa vida sem ser debaixo de tantas aflições. Como a gente vê o mundo, as circunstâncias mudam a cada minuto, mas o Senhor diz assim, bem-aventurado é o homem e a mulher que põe no Senhor a sua confiança. Sempre a palavra vai nos dirigindo aonde nós devemos colocar os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para encontrar esse lugar de segurança em Deus, né? Eu não sei como está a produção, acho que o tempinho, mas eu queria que cada um de vocês falassem algo que o Senhor direciona no coração para todas essas mulheres e para pais também, que às vezes até criam seus filhos só. Amém. Eu acredito muito que quando Jesus ele estava com seus discípulos na tempestade e ele estava dormindo, os discípulos eles poderiam, né, fazer o que fizeram, que foi lá acordar Jesus, mas eles também poderiam ter visto que se o dono dos céus e da terra ele estava dormindo, eles também poderiam ter ido lá dormir com Jesus, porque com certeza Jesus sabe o que está fazendo. Então, eu convido você a descansar em toda a área de luta, em toda a área de tempestade, né? Escolha hoje, a Bíblia fala que Deus, ele dá os seus amados enquanto dormem. Então, Deus está cuidando de você enquanto você está dormindo. Então, por que acordar e ir para esse lugar de desespero, para esse lugar de medo, de ansiedade? Então, hoje eu sinto um convite contrário. Não vá acordar Jesus na tempestade, vai dormir com Jesus, né? Não vai ficar nesse lugar onde o seu clamor é ansioso, é baseado no desespero e no medo. Não, vai descansar com Jesus, porque Ele está cuidando desse barco, está no controle desse céu, desse mar agitado, e você muito em breve vai se perceber caminhando em águas tranquilas e em passos verdejantes. É o que eu creio. Oh, que coisa tremenda, Sou né? apaixonada por essa palavra. É assim,
Deus, ele diz, lá em Isaías 64, parte B, antes da fundação do mundo, você já estava sobre os meus cuidados. Então, sabe o que Deus está dizendo? Você não é obra do acaso. Você é um projeto meu. Você pode descansar em mim. Antes da fundação, antes do Senhor criar o mundo, você, eu, nós já estávamos no pensamento de Deus. Então, aquilo que Deus criou, que a sua vida, Deus criou porque Ele lhe ama, tem prazer em você. Você é a escolha de Deus. Aleluia. E Deus está dizendo, aquiete-se, aquietai-vos, saiba que eu sou Deus, você é obra das mãos do Senhor. E Ele está cuidando de todas as coisas. Você não é responsabilidade, sua vida não é responsabilidade apenas sua. Há um Deus nos céus que nos ama, um Pai, um Abba Pai, que Ele cuida da sua vida, da sua casa e dos seus. Aleluia. Então sossega e descansa nesse Deus que é amoroso, bondoso e fiel. Eu queria convidar vocês, né, do Princesa Não Concubina, que vai estar vendo as redes sociais da pastora Raquel, da pastora Giovane, para você, como mulher, se levantar em oração por essas mulheres. O Senhor tem levantado igrejas que buscam a família, que oram pela família, que você, no seu tempo de oração, dobre o seu joelho e ore pela família de cada um. Olha, eu queria falar também que o Princesa Não Concubina, para vocês conhecerem as redes sociais, nós vamos estar no YouTube, né? E vou falar alguns patrocinadores aqui da gente, né? E a gente vai estar uma vez por mês também abrindo um canal no Zoom para nós estarmos orando. Eu gostaria de agradecer a Clínica Elizabeth Pinheiro aqui, né? A Miss Bonita, eu queria já pedir aqui a minha assessora, que ela já mandou para presentear vocês, né? Que assim, o que a Mená Brasil, que muitas vezes, desde o Princesa Não Concubina, no começo, que caminha conosco. Lindas, a minha pastora querida, que abriu Princesa Não Concubina, a pastora Carol Herculano, que trabalha hoje com harmonização. Tira qual? Pastora Giovânia. Que lindo! Obrigada. Gente, mulheres empreendedoras. Roseli Rodrigues, Cama, ela vai estar trabalhando com mesa posta, né? O Espaço Elvânia Oliveira, quando vocês precisarem, para a gente estar trabalhando mais e mais. Que lindo, né? mesa Assim, homens e mulheres que têm se levantado no empreendedorismo para ajudar os projetos, porque se a gente está aqui, nós tivemos o apoio de muitas pessoas. Queria agradecer todos os meninos que vieram trabalhar aqui conosco, a minha filha Evelyn, né? E a Roseli, ela fez com muito cuidado. Assim, ela é uma nova empreendedora também, uma mulher que se levantou através também dos testemunhos da CN, que ensina essas mulheres a empreender, né? O Limpe Bem, que é uma empresa tão maravilhosa que eu creio que vai estar trabalhando agora. Pastoras, eu queria agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer. Nesse momento, quem abriu foi o Senhor. Mas eu queria finalizar com uma oração, né? Eu creio, uma oração declarando sobre esse ano. Aí a pastora Giovane pode orar um pouco e a pastora, a bispa, finalizar. Amém. Muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer a presença, principalmente do nosso Deus que esteve aqui. Né? Alguns momentos eu me emocionei. Que o Senhor seja na vida de vocês. Vamos terminar com a oração. Amém. Amém. Graças nós te damos, Senhor. Sim, Pai. Nós te damos pelo teu projeto maravilhoso. Nós te damos graças, Senhor, por esta comunhão, por este momento. Senhor amado, por todas as bênçãos. Deus amado, que tu derramou sobre nós, sobre cada vida. Deus amado, que está ouvindo, que haja, meu Deus, mudança de sorte. Que a tua boa mão alcance. Deus amado, e derrame sobre cada um bênçãos sem medidas. Que tu possa conduzir a todos aqueles que estão a ouvir, que ouvirão, levar ao lugar seguro da tua presença. Amém. Nós te rendemos graças e nos alegramos em ti, porque tu és o nosso lugar seguro. Amém. 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 Pai, nós te agradecemos, nós te exaltamos nesse momento aqui.
E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor confirme no coração de cada mulher que essa palavra foi para ela e que essa semente vai crescer e que a partir, Deus, desse momento que ela recebe essa palavra, ela pode descansar em Ti. E eu quero profetizar e declarar que bendito é o fruto do seu ventre, benditos são os teus filhos, bendito é o fruto que foi gerado no seu útero, bendito é esse profeta, essa profeta que foi gerada em você, porque Deus vai fazer dos nossos filhos voz dele na terra, voz dele para as nações, voz dele nos lugares empresariais. Nós declaramos que os nossos filhos são como flechas e nós os lançamos para o destino que o Senhor tem para eles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Claro, para essas mulheres que estão e para essa família que está nos assistindo, que aquilo que você semeou com lágrimas, você vai voltar com feixes de alegria. Amém. Esse mês de maio vai ser extraordinário, porque eu quero dizer para você, mãe, que foi para esse tempo que vocês foram chamadas. Amém, Amém. amém. Um abraço.